Pode com TXT é o podcast para ampliar a discussão sobre a circulação de textos e discursos na sociedade, como também sobre as ideologias construídas por eles. Abordamos temas como linguagem, sociedade, educação e filosofia. O projeto é uma produção desenvolvida por estudantes e docentes do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Vem com a gente pensar texto em contexto. A gente estava numa situação em 2018 na qual a gente esperou, pensava que a gente pudesse passar, ter de experiência de vida. E vem tudo, vem o luto, vem a luta, vem o conhecimento, vem a memória, vem a representatividade, vem a liderança também, mas acho que acima de tudo vem também o fortalecimento de uma causa, de um nome, de uma mulher que infelizmente atiraram da gente da maneira que foi, para que outras também possam cada vez mais se sentir forte o suficiente para lutarem, né? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Pode com TXT. Nesse episódio, temos Fátima Lima e a nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, conversando sobre violência racial, política e de gênero, além de explorar o papel da linguística aplicada frente a todas essas questões. Agora fiquem com essa conversa. Olá a todos, todas e todos, é com alegria enorme que hoje eu faço essa conversa maravilhosa, essa partilha com a nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Para além aqui de ministra, Aniele, é nossa Anne, companheira, amiga, ativista, mulher negra, cria da favela da Maré e também doutoranda no programa interdisciplinar de pós-graduação em linguística aplicada. É uma honra para mim, é uma honra ter segurado a mão de Aniele, dessa grande pesquisadora, e ter atravessado com ela o mestrado no Programa de Relações Étnico-Raciais, PPRE, que funciona no Cefet, Rio de Janeiro, e agora conduzir ou atravessar junto com ela a feitura da sua tese de doutorado no Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então essa é uma grande conversa com uma mulher que eu tenho profunda admiração, que é muito mais do que uma orientanda, é alguém com quem eu tenho partilhado profundamente a construção de conhecimentos, principalmente conhecimentos racializados, antinegro, antinegra, interseccionalizados. Então, que alegria, Aniele Franco, que alegria, ministra, estar com você. E a primeira pergunta que eu faço, para nossa querida Aniele, é que ela contasse um pouco para nós como foi essa passagem de Aniele Silva para Aniele Franco. Como aconteceu isso em sua vida? E quem é Aniele Franco hoje? Sempre é um desafio quando a gente precisa falar sobre quem é e como que se transformou, e eu acho que tem esse divisor de águas, da gente de adolescência, Maré, até hoje. Então, assim, a gente nas escolas, tanto no Pedro Lessa, que é uma escola municipal de bom sucesso, quanto no Dilermano Cruz, que também é outra escola municipal, tanto quanto no Luso Carioca, que foi a primeira escola particular que a gente estudou, muitas vezes a gente tinha ali aquela brincadeira do Francisco, que poucos anos depois a gente começou a ter orgulho, que vem o Papa, e aí vem também uma história muito bonita da nossa família com um primo nosso também, que tinha esse sobrenome. Então a gente meio que foi se transformando do sair da brincadeira da escola, onde as pessoas faziam um certo bullying, Chiquinha, e para ter orgulho do nome, mas isso óbvio que com tempo e experiência. Então eu, de verdade, assim, não
entendia o significado e a força do nome até a gente começar a frequentar João Pessoa, que é onde a gente conseguiu entender, né, esse sobrenome, mas também um pouco depois, que vem ali, infelizmente, com o assassinato da Mari. Então, ela teve um problema no dia, né, de se registrar para ser vereadora, por ter o documento de uma maneira e ter um outro nome. Aí começava toda uma discussão do nome social, que ela também bancou, inclusive tendo ali uma das primeiras assessoras trans, né, na mandata dela. Mas, para além disso, ela usava o Franco para abreviar quando ela fazia a assinatura. Então, por conta disso, ela de fato mudou e trocou o nome. Infelizmente, quando assassinaram ela, eu também fui mais por uma decisão política social do que por qualquer outra coisa, assim, e acaba que a gente fica com isso. E ainda sobre a primeira pergunta. Então, por conta da mudança, né, política que ela faz de escolha do nome, a gente também, logo depois, consequentemente, também escolhe ficar também com esse nome. Então, eu tô falando um pouco desse histórico anterior até falar hoje, assim, né? Então, a Aniele era essa pessoa que dava aula desde pequena, que brincava com boneca em sala de aula, dentro de casa, fingindo ser sala de aula, quer dizer. E aí, com os meus 16 anos que eu vou morar nos Estados Unidos para jogar vôlei, é onde eu começo a ter um entendimento real da profissão e começo a dar aula também. Então, dali a Mari estava também galgando os próprios passos dela, fazendo mestrado, ainda também estudando e ajudando a filha dela, mas a gente tem esses encontros com o Francisco e o Franco, onde a gente passa a reconhecer também, entender muito mais a nossa raiz, antes mesmo dela ser assassinada, né, revisitando histórias, contando histórias também de memórias afetivas da família, até quando tudo acontece, e aí também eu coloco, por essa decisão política, o Franco, né, que hoje a gente fala e brinca, né, que é o nome social e artístico mais do que qualquer outra coisa, porque no documento nosso nome é o Francisco mesmo, tanto o meu quanto dela. E a Aniele hoje é essa pessoa que teve que se virar, eu diria, nos 30 ali, quando aconteceu tudo. A gente estava numa situação em 2018 na qual a gente nunca esperou, pensava que a gente pudesse passar, né, ter de experiência de vida. E vem tudo, vem o luto, vem a luta, vem o conhecimento, vem a memória, vem a representatividade, vem a liderança também, mas acho que acima de tudo vem também o fortalecimento de uma causa, de um nome, de uma mulher que infelizmente é tirada da gente da maneira que foi, para que outras pessoas também possam cada vez mais se sentir forte o suficiente para lutarem, né? Então hoje eu estou ministra da Igualdade Racial, porém esse cargo não define quem eu sou, né? Eu sempre gosto de falar isso porque a gente é a nossa raiz, de onde a gente vem, o que a gente acredita, o que a gente cultua, os nossos valores, e um cargo que a gente sabe que é temporário, não pode definir. Pelo contrário, ele pode impulsionar, mas ele não pode definir. E não definir significa a gente não esquecer também de onde a gente vem. Então, eu sou uma mulher, filha de uma mulher negra nordestina que criou a gente com muito sacrifício, com muita luta, filha do seu Antônio também, que também é um homem nordestino. Ambos vêm para o Rio, né, para lutarem, galgarem uma vida melhor, que criam duas filhas com muita luta, com muito suor, com muita batalha. Minha mãe é advogada de formação, mas trabalhou como professora, como babá, como doméstica, como muitas outras mulheres do nosso país fazem até hoje, a gente sabe. E eu pego essa raiz, essa criação e esses valores para mim até hoje. E acho que se eu tivesse que definir, acho que não tem nada melhor do que falar, né? Que é filha de Marinete e Antônio, tia de Luiara, mãe de Eloá e Mariá. E também irmã da Mari. Então acho que tem uma definição que passa por a minha linhagem familiar, mas também a experiência que tem sido construída a partir desse lugar que hoje a gente ocupa, dando voz a pessoas que a gente sabe que talvez nunca tivessem tido a oportunidade de ganharem vozes, né? E por isso eu me defino como essa pessoa que tem feito aí por uma missão e uma causa que a gente sabe que
é maior do que a gente, né? Hoje é muito maior do que a gente. O legado da Mari é muito maior do que tudo que a gente consegue ver e tocar. É um legado que transcende toda a nossa luta e força do movimento negro, das mulheres negras e tudo que a gente tem feito. Que profundo, hein, Aniele, essas colocações. Que bom que você está dividindo isso com a gente. Dividindo, inclusive, como vai se dando essa amplitude, esse acoplamento, né? Essa transformação de Silva nessa força franco que é coletiva. E aí eu aproveito para fazer uma segunda pergunta, né? Em algumas falas suas, você sempre se referiu à UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como um sonho distante. Tão perto, né? Porque vocês moravam na Favela da Maré, que é do outro lado do Fundão, mas ao mesmo tempo tão distante. Como você vê hoje sua entrada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no doutorado no programa interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada? De fato, a UFRJ era esse lugar que a gente passava entre maré, trabalho, maré e estudo, maré e vôlei, e a gente pensava que a gente nunca ia adentrar. Eu sempre falo isso porque as universidades públicas como um todo, para muita gente que é preta, pobre, favelada, sempre foi um sonho muito distante, né? Diga-se de passagem, aí a gente tem vivenciado dados de estudos e concretizações de que as cotas raciais de fato abriram portas, mas paralelo a isso, né, e pro além disso também, a gente sabe que nunca foi um lugar onde pessoas pobres podiam entrar, né? Só aquelas que de fato tiveram alguma oportunidade de estudo. Então a FRJ era esse lugar que a gente admirava, sonhava, queria estar perto, queria estar próximo, queria estar dentro, mas achava que era distante. E agora ter essa oportunidade de concluir um doutorado, né, na UFRJ, de estar lá dentro, lidando, conversando, né, com professores de lá, que são aí professores renomados, como, por exemplo, a professora Fátima Lima, que é minha orientadora, foi minha orientadora do mestrado, e graças a Deus também agora, também é minha orientadora no doutorado, que é uma mulher com quem eu aprendo muito e troco muito, e tem feito toda a diferença de experiência, assim, do meu conhecimento intelectual, do meu aprofundamento enquanto mulher negra também, sem dúvida nenhuma, algo que eu para sempre vou lembrar. Então, falar da FRJ é falar com orgulho, né, assim também como eu falo da UERJ, mas falar da FRJ que era ali do lado da nossa casa e que muitas vezes a gente passava ou caminhava e achava que era distante, e hoje poder ter esse sonho ser concretizado e ter se tornado realidade é motivo de orgulho. Eu espero sim que a gente possa ter cada vez mais uma universidade mais diversa, né? Não somente para quem mora na Maré, mas para toda e qualquer pessoa que venha de periferias e favelas do país inteiro como um todo. Pô, que história profunda, hein, Anne? Que bom que a gente tem tentado construir uma universidade de forma diferente, né? E pensando um pouco agora para dentro da linguística aplicada, né? A gente sabe que o cerne do programa são as produções e práticas discursivas, né? Tendo na linguagem ou nas linguagens, né, em suas diferentes manifestações, um lugar privilegiado. Como é que você vê a importância, ministra, doutoranda Aniele Franco, dos estudos das linguagens, discursos e práticas socioculturais? Toda vez que a gente fala sobre discursos, linguagens e práticas socioculturais, a gente precisa sempre lembrar, né, no meu ponto de vista, sobre Conceição Evaristo, que fala sobre as escrevivências. Então, para mim, esse termo escrevivência caiu como uma luva, porque não só na questão linguística, quando a gente fala de um racismo linguístico, e ali a gente está também atribuindo a toda forma e maneira com que se dá na palavra, no sentido entendido pelas pessoas das ações pejorativas, mas também pelo lado positivo. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre a Fátima, ou sobre a Conceição, ou sobre Bianca Santana, Sueli Carneiro, estou falando de escrevivências que também me atravessam, mas que culturalmente falando, né, e a base de discurso, de linguagem, fazem com que eu também me sinta representada e com que eu também consiga pegar o conhecimento delas, juntar com o meu, e daí sim também bolar as minhas escrevivências, né?
Então, todo e qualquer estudo de comunicação, especialmente, principalmente nesse momento do país que a gente tem vivido, desde o golpe da presidenta Dilma, que abre ali, infelizmente, uma porta gigante para polarização, para ódio, para fake news, né, para falta de respeito, onde as pessoas, de fato, olham umas para as outras. Se você pensa diferente de mim, eu não preciso te respeitar. É fundamental. Isso é fundamental. Ter esse estudo da análise do discurso, das linguagens, né, do comportamental, das falas que são racistas, não racistas, que são pejorativas, não são pejorativas, que impulsionam ou que, de fato, tentam fazer com que as pessoas se afundem, né, ali naquele mundo no qual a gente não defende e compactua. Eu acho que qualquer estudo e conhecimento que seja voltado para isso, para essas manifestações, são importantes. Acho que é por isso que a linguística aplicada tanto me encanta, assim, né? Com todo respeito à linguística como um todo, mas pensar e falar a linguística aplicada com os professores. Aqui também aproveito para mandar um grande beijo para o professor Rodrigo Borba, que desde o começo do meu doutorado, também ali com toda a sua expertise, né, junto com Fátima, me ajudou, me deu material para ver conhecimento para a gente. Então, acho que quanto mais a gente puder falar e abrir espaços para que outras pessoas tenham dimensão do que é a linguística aplicada, do quão importante é sim a gente estudar, né, linguagem, estudar discurso, estudar as práticas socioculturais, a gente só tem a ganhar e cada vez mais demonstrar que sim, existem crianças, jovens, pessoas que podem ser impactadas negativamente, né, com qualquer fala que venha ganhar um sentido para aquela pessoa que ela não goste ou compactue, e por isso a gente também tem que demonstrar o outro lado, o quão importante é a gente conseguir impulsionar através da linguagem da comunicação. Muito bom, né? Que bom que você traz essa grande contribuição para pensar o campo da linguística aplicada. Mas assim, ainda continuando discutindo esse tema, Aniele, você pode articular um pouco essas reflexões que você acabou de fazer, né, com o lugar que você ocupa hoje na política, né, de maneira representativa no âmbito progressista, né, que é atravessado pelos discursos de ódio, em sua grande maioria raciais e genderizados. Isso me faz me lembrar muito, né, a Toni Morrison, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e comentou no seu texto que muitas vezes a linguagem não apenas performa a violência, mas ela é a própria violência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, posso super. Eu acho que essa frase da Toni Morrison, ela só demonstra o que a gente tem vivenciado, né? E eu só reitero o que eu falei na pergunta anterior, assim, a gente tem vivido um momento onde as pessoas conseguem ser canceladas aqui, entre aspas, muito rapidamente por qualquer palavra que tenha sido falada, levantada ou dita. E na política, obviamente, isso não é diferente. Acho que vale lembrar que nesse espaço, que é um espaço de conhecimento, dentro de uma universidade séria e renomada, que a gente, em 2018, quando infelizmente a gente perde a Marielle, a gente 2 horas após o assassinato da minha irmã, a gente já tinha ali a primeira fake news dela, fazendo com que a Mari fosse associada totalmente a pessoas ligadas a tráfico de drogas ou inclusive a pessoas que tivessem ali algum cunho criminoso, por ela ser uma vereadora negra, né, de favela, e tinha isso ali no slogan dela. Então, quando a gente fala da violência política, por exemplo, que é um marco do nosso país desde 2018, e que a gente fala também desde então e desde sempre, as ameaças que vêm a partir disso, é a fala da Toni Morrison, né? Tipo, é a própria violência, essa fala, essas palavras, elas são as próprias violências. Infelizmente, a gente está lidando com um país que elegeu, né, uma pessoa baseada em fake news e que depois também segue alimentando e segue se alimentando, não só ele, mas todo mundo que acredita nele também, através e a partir de fake news. Eu acredito que a gente ainda tem que encontrar essa maneira de poder botar para frente a narrativa, a comunicação, uma comunicação que chegue em todos os lugares, que não seja uma comunicação ali somente para públicos específicos, né? Pensar essa audiência, pensar como combater
também esse tipo de violência. Então, muitas vezes, como eu falei agora há 2 semanas atrás, quando uma pessoa vai praticar algum ato racista, infelizmente, às vezes ela começa pelas palavras, já xingando, já trazendo ali palavras de baixo escalão, né, pejorativa, adjetivação para aquelas pessoas. E é por isso que eu acho que quando a gente traz também para o meio político, a gente escuta e se depara muito com isso, né? Eu ouvi, por exemplo, uma vez de um deputado que passou por mim e falou: olha, você é até bonita, você fala que você é negra. O que essa frase que esse deputado faz e fala para mim significa, né? Então, também é você olhar como uma pessoa negra e falar de uma pessoa negra de uma maneira pejorativa. A gente tem muito para avançar, não acredito que vai ser de um dia para o outro, de uma hora para outra. Acho que é assim, sempre digo que nosso conhecimento ninguém tira, e quanto mais conhecimento, melhor a gente se prepara para enfrentar situações como essa, mas infelizmente as redes sociais, o ódio que tem se tornado em relação a você defender uma coisa e eu defender outra, a polarização, o uso errado das redes sociais com fake news, só tem feito com que isso cada vez mais se perpetue e cresça no nosso país. Por isso que a gente fala que combater violência política é essencial. Combater o ódio na internet, combater o ódio diário, seja na política ou em qualquer outro lugar. A gente está num país que, infelizmente, o feminicídio cresce a cada vez mais e a gente precisa combater com palavras, né, com leis, com conhecimento, com educação. E eu acredito que essas são ferramentas super poderosas. Bom, é isso, né? Isso é muito forte, né? A linguagem como algo que não apenas performa violência, mas ela é a própria violência. Enfim, mas aí, na nossa quinta pergunta, é pensar como é que você tem conciliado a vida política com a vida acadêmica. O que você tem para dizer para todos nós, principalmente as pessoas que são atravessadas por vários eixos de opressão? Mulheres, em sua grande maioria negra, trabalhadoras, a comunidade LGBT, PCDs, etc. Que mesmo reconhecendo que a universidade é um espaço ativador, ele é também reprodutor de violências coloniais. Mas nós precisamos estar nela, nós precisamos estar na universidade, mesmo ela sendo esse lugar de violência e de reprodução, né, de práticas coloniais. Queria que você falasse um pouquinho e te agradecer, encerrando essa linda conversa, essa linda partilha com você. Falar, né, de estar na academia e também ser uma ministra de Estado ao mesmo tempo não tem sido um desafio fácil. Acho que, pelo contrário, é um desafio árduo, é um desafio que a gente precisa se fortalecer e se enxergar nesses espaços diariamente, porque, como muitas mulheres sabem, né, quase que todo dia a gente precisa reafirmar o porquê estamos nesse lugar, o porquê estamos nesse cargo, o porquê que é importante lutar pelo que a gente defende, mas também aprimorar e impulsionar para que outras mulheres também possam vir a partir daqui. Acho que todos os temas falados aqui nesse podcast, desde violência, desde racismo linguístico, desde a comunicação que fere, tudo que passa ali por uma linguística aplicada, tudo que passa por uma universidade séria como a UFRJ, faz com que a gente entenda que é importante falar. Eu acho que quanto mais a gente puder estar nesses lugares, adentrar espaços de poder, de protagonismo, de decisão, mas fazer com que outras também possam vir e impulsionar, mais a gente precisa fazer. Acho que eu tenho certeza que se a gente perguntar para qualquer pessoa que estivesse aqui nos escutando agora, né, sobre suas histórias, né, como que isso atravessa, como as escrevivências atravessam elas, como que as próprias experiências de estarem em cargos ou estarem nas universidades também atravessam elas, a gente teria aqui diversas e inúmeras histórias, porque é assim que a gente se reconhece, mas também é assim que a gente se fortalece. Eu sempre gosto de dizer que um país que não tem memória é um país que está fadado a cometer seus próprios erros novamente. Então, ter memória é a gente lembrar tudo que o povo negro, as mulheres negras, o povo favelado, periférico, quilombola, indígenas, LGBTs, enfim, todos e qualquer povo que a gente tenha, que infelizmente ainda passam por dificuldades sociais e econômicas, né, e de acesso, de protagonismo, de ascensão, a gente precisa fazer com que a gente e é por isso eu acho que a gente precisa fazer com que cada vez mais esses espaços sejam reconhecidos e fortalecidos. Acho que é por isso que a gente tem batalhado muito aqui no Ministério da Igualdade Racial, dia e noite, para que a gente possa garantir vida digna para toda e qualquer pessoa
do nosso país e fora, e para que a gente possa fazer com de uma vez por toda, né, que essa democracia ela não seja tão frágil enquanto a gente tiver o racismo que tanto assola o nosso país. É sempre uma honra participar com vocês aqui de qualquer que seja o evento, acontecimento da FRJ. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa universidade. Aqui agradeço mais uma vez o convite, mando mais um beijo para os meus 2 professores, para o Rodrigo e para a Fátima, que são pessoas que têm aí me apoiado e me impulsionado muito, e quero deixar também aqui o Ministério da Igualdade Racial à disposição para que a gente possa construir juntos sempre, juntos, juntas e juntas sempre, né, vida digna e um país melhor, e isso passa por fortalecer a educação e fortalecer todos os nossos passos que a gente precisa dar. Muito obrigada e um grande beijo para vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso 4º episódio do nosso podcast. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @contextustufrj, no Instagram e no Twitter. Acesse também o nosso site. Caso esteja interessado em ler ou produzir textos para esse projeto, aceitamos em vários formatos. Vale a pena conferir. O endereço é contextust.letras.ufrj.br. E até a próxima!